Regulamentos e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP. Do Coordenador de Segurança. Artigo 201. As atividades da equipe de segurança, interna e externamente, são orientadas e supervisionadas pelo Coordenador de Segurança, ao qual cabe, 1. Coordenar as atividades do Núcleo de Segurança Interna. E do Núcleo de Segurança Externa. 2. Planejar, orientar e garantir a execução das ações relativas à segurança interna e externa da unidade prisional em consonância com as orientações do diretor de segurança. 3. Atuar de forma integrada com os profissionais da equipe de atendimento, a fim de garantir que a equipe de segurança possibilite a efetividade dos atendimentos técnicos e das atividades de cultura, lazer, esporte, entre outras. 4. Promover articulação entre as equipes de segurança e as equipes técnicas. 5. Garantir que a equipe de segurança cumpra as diretrizes preconizadas pela Subsecretaria de Administração Prisional. 6. Participar de reuniões com os plantões, equipe técnica e corpo diretivo. 7. Supervisionar e orientar a rotina interna e externa, desenvolvendo ações para melhor funcionamento da unidade, conforme as normas do sistema prisional. 8. Garantir a execução das atividades de ensino e profissionalização nas unidades, bem como os projetos socioculturais, de forma a atender com qualidade o maior número possível de presos, contribuindo para o cumprimento das propostas do PIR. 9. Substituir o diretor de segurança em casos de ausências ou impedimentos, sem prejuízo de suas demais atribuições. 10. Supervisionar a escala de folgas e férias dos agentes de segurança penitenciários. 11. Coordenar, direta ou indiretamente, a atuação da equipe de segurança em situações de emergência na unidade prisional. 12. Reportar ao corpo diretivo da unidade as ocorrências referentes à segurança interna e externa, bem como as situações que requeiram o acionamento da Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ou Corpo de Bombeiro. 13. Atuar frente a situações de irregularidade, definindo ações e orientando as equipes. 14. Garantir o lançamento de dados pertinentes à área de segurança em livros próprios de relatório, bem como no Infopen e demais sistemas de informação, conforme diretrizes da SUAP. 15. Fiscalizar e assegurar o uso do fardamento em consonância com a legislação vigente, SVI, cumprir atribuições previstas no plano de emergência. E 17. Exercer atividades correlatas e outras que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais ou por meio de orientações da SUAP. Do Núcleo de Segurança Interna. Artigo 202. Ao Núcleo de Segurança Interna, com base em diretrizes da Diretoria de Segurança Interna da SPI, cabe: 1. Coordenar os procedimentos de segurança interna. 2. Coordenar e promover o uso adequado dos materiais e equipamentos de segurança interna. E 3. Coordenar a distribuição de agentes de segurança penitenciários para a realização das atividades de segurança interna. Do Núcleo de Segurança Externa. Artigo 203. Ao Núcleo de Segurança Externa. Com base em diretrizes da Diretoria de Segurança Externa da SPI, cabe: 1. Coordenar o planejamento e a execução dos procedimentos de segurança externa, quais sejam: a. Escolta externa, b. Muralhas guaritas, e c. Demais postos que requeiram uso de armas de fogo. 2. Coordenar e promover o uso adequado dos materiais e equipamentos da equipe de segurança externa. E 3. Coordenar a distribuição de agentes de segurança penitenciários para a realização das atividades de segurança externa. Do líder de equipe. Artigo 204. Ao ASP líder de equipe, nas atividades da equipe de segurança, cabe: 1. Atuar durante o plantão de sua equipe, sob a orientação e supervisão do coordenador de segurança, cumprindo com ética e zelo todas as determinações que visam a promoção e manutenção da ordem e disciplina na unidade. 2. Proceder à distribuição dos ASPs nos diversos setores de serviço, assegurando que permaneçam em seus postos. 3. Coordenar e supervisionar o procedimento de
conferência dos presos e, somente depois, assumir a responsabilidade do plantão. 4. Administrar o plantão de modo a evitar tensões e revoltas por parte da população carcerária. 5. Elaborar a escala de folgas e férias dos agentes de segurança penitenciários. 6. Percorrer todas as dependências da unidade prisional por ocasião dos procedimentos de recolhimento dos presos e quando das passagens de plantão, cuidando para que sejam verificados todos os cadeados, ferrolhos e trancas de grades, portões e portas. 7. Supervisionar o procedimento de guarda de objetos, documentos, joias e dinheiro, assegurando o fornecimento de recibo ao preso, registrando em livro próprio e dando ciência ao coordenador de segurança. 8. Determinar medidas especiais de segurança sempre que houver suspeita e indícios de motim, rebelião e fuga, comunicando o fato imediatamente ao coordenador de segurança. 9. Controlar a saída de presos para a área externa, condicionando a prévia autorização do coordenador de segurança. 10. Monitorar a movimentação do preso dentro da unidade prisional. 11. Manter permanente intercâmbio de informações com o coordenador de segurança bem da organização e do desenvolvimento das atividades. 12. Acompanhar e fiscalizar a entrega de objetos de uso pessoal, bem como materiais de limpeza e higiene aos presos. 23. Cumprir atribuições previstas no plano de emergência. E 14. Exercer atividades correlatas e outras que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais ou determinações da SUAP, do agente de segurança penitenciário. ASP. Artigo 205. Ao agente de segurança penitenciário, conforme legislação pertinente, cabe planejar, executar e promover as ações da área de segurança no âmbito das unidades prisionais, com o objetivo de garantir o acesso do preso às atividades educacionais, sociais, profissionalizantes, de trabalho, assistência jurídica, saúde, cultura, esporte, lazer, entre outras voltadas ao processo de ressocialização, competindo-lhe: 1. Garantir a ordem e a segurança no interior das unidades prisionais. 2. Desempenhar ações de vigilância interna e externa das unidades prisionais, inclusive muralhas e guaritas, bem como em órgãos e locais vinculados ou de interesse do sistema prisional. 3. Participar de reuniões, quando convocado pelo corpo diretivo. 4. Executar operações de transporte, custódia e escolta de presos em movimentações externas, bem como de transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado. 5. Permanecer atento a toda e qualquer movimentação nas atividades intra e extramuros. 6. Realizar revistas nos familiares e visitantes dos presos. 7. Prestar segurança a profissionais diversos que fazem atendimentos especializados aos presos nas unidades prisionais. 8. Conduzir presos à presença de autoridades. 9. Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos alvarás de soltura, obedecidas às normas próprias. 10. Informar ao preso sobre seus direitos e deveres, em conformidade com o regulamento disciplinar prisional, REDIPRI e demais normas vigentes. 11. Verificar sobre a necessidade de encaminhar presos a atendimentos especializados. 12. Vistoriar as correspondências e pertences enviados ao preso. 13. Prestar assistência em situações de emergência, primeiros socorros, incêndios, transportes de enfermos, rebeliões, fugas e outras assemelhadas. 14. Preencher formulários, redigir e digitar relatórios e comunicações internas, participar de comissões de classificação e de disciplina, quando designado. 15. Desempenhar ações preventivas e repressivas para coibir nas unidades prisionais: a. Tráfico e uso de substâncias ilícitas. B. Crimes ou transgressões. C. Comunicação não autorizada de presos com o mundo exterior. E D. Entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos ilícitos que atentem contra a segurança da unidade prisional ou integridade física de qualquer pessoa. SVI. Pautar as relações interpessoais, inclusive no trato com os presos,
de forma ética e respeitosa. 17. Exercer atividades de escolta e custódia, cuidando de conferir a documentação necessária à movimentação externa do preso. 23. Guardar sigilo das informações a que tiver acesso nas unidades prisionais. 19. Desempenhar ações de vigilância interna e externa nas unidades prisionais, inclusive nas muralhas e guaritas, bem como em órgãos e locais vinculados ao sistema prisional. 20. Garantir a organização do seu posto de trabalho. 21. Registrar, no livro de ocorrências, as irregularidades e fatos importantes para o atendimento ao preso e para a orientação das ações da equipe de segurança. 22. Proceder à identificação e revista do preso, efetuando vistoria nos seus pertences, durante o ingresso, escoltas, desligamentos, transferências e movimentações internas. 23. Vistoriar, periodicamente sempre que necessário, os núcleos, alojamentos, celas e pertences dos presos, oficinas, salas de aula, refeitório, quadra de esportes e demais dependências da unidade, de modo a evitar a guarda ou acúmulo de materiais ilícitos ou proibidos. 24. Proceder à identificação e revista de todas as visitas, efetuando vistoria nos seus pertences. XXV. Monitorar o comportamento dos presos e visitantes em dia de visitação social. 25. Cadastrar, registrar e acompanhar a entrada e saída de visitantes, bem como as ocorrências de irregularidades durante a visitação. 26. Realizar revista diária em funcionários e prestadores de serviço e vistoria em seus pertences. 28. Realizar diariamente a conferência de estrutura das celas da unidade e a contagem de presos mediante chamada nominal. 29. Vistoriar e acompanhar veículos que irão ingressar na unidade. 30. Conduzir veículos oficiais, aeronaves e embarcações para os quais esteja habilitado, bem como viaturas de transportes de presos. 31. Fazer a custódia de presos e zelar pelos veículos oficiais utilizando todos os recursos de segurança eletrônica ao seu alcance, quando aplicável. 32. Acompanhar as movimentações internas e externas, bem como os atendimentos aos presos, de forma a garantir a segurança da unidade prisional. 33. Intervir, direta ou indiretamente, em situações de emergência na unidade prisional. 34. Fiscalizar o fornecimento de alimentação aos presos. 35. Escoltar o profissional do núcleo de saúde da unidade prisional, zelando pela sua segurança durante suas incursões pelos pavilhões, alas ou galerias a fim de efetuar atendimentos ou administrar medicação aos presos. SVI. Entregar medicamentos aos presos, observada a prescrição médica. SVI. Informar aos presos sobre seus direitos e deveres conforme normas vigentes, bem como executar o que foi proposto no PIR. SVI. Zelar pelos equipamentos de segurança de uso individual e coletivo, bem como pelas instalações da unidade, utilizando com perícia e prudência o armamento que esteja sob seus cuidados, procedendo à sua manutenção, conservação e reposição quando necessário, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. SIX. Participar da Comissão Técnica de Classificação, do Conselho Disciplinar e Sindicâncias Administrativas, quando designado. XL. Integrar, quando designado e devidamente capacitado, as equipes de ASP sinófilos, atuando, conforme a necessidade e conveniência da atividade, junto ao canil central, canis regionais ou canis setoriais. SLI. Integrar, quando designado e capacitado, os grupos de intervenção rápida e grupos de escolta externa, atuando, conforme a necessidade e conveniência da atividade, junto às unidades prisionais em que sejam lotados ou em apoio a outras unidades prisionais, desde que devidamente autorizados pela DICISP. SLI. Zelar pela imagem institucional, por meio do asseio e boa apresentação pessoal, utilizando corretamente o fardamento, em conformidade com resolução específica das sedes. SLI. Cumprir atribuições previstas no plano de emergência.
Livre atender às determinações do corpo diretivo e desempenhar atividades de coordenação e fiscalização dos demais agentes de segurança penitenciários, XLV primar pela própria segurança, evitando postar informações sobre sua profissão e rotina de trabalho, como local de atuação e horários, bem como não divulgar sua localização por meio de recursos do tipo check-in, além de preservar seus dados pessoais e informações de seus familiares e amigos, exercer atividades correlatas e outras que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais ou determinações da SUAP. Do Grupo de Intervenção Rápida. Artigo 206. As situações emergenciais, bem como as que envolvam maior grau de complexidade, deverão contar com o apoio dos ASPs do Grupo de Intervenção Rápida. GIR, previsto no inciso 4 do artigo 67 do Decreto Estadual nº 46.647/2014. Cabe ao GIR, 1. Realizar primeiro esforço de suplementação ao trabalho desenvolvido pela estrutura de proteção da unidade prisional e sempre que necessário ao restabelecimento da ordem, da disciplina e da segurança interna, bem como prestar apoio nas emergências e, principalmente, nas situações que configurem subversão à ordem, motins, rebeliões e tentativas de fugas. 2. Desempenhar ações de vigilância interna em pavilhões, blocos, alas, pátios e celas, bem como em outras dependências da unidade prisional, de acordo com a sua estrutura física. 3. Cumprir determinações do corpo diretivo e permanecer diuturnamente, em sobreaviso, de modo a apresentar pronta resposta quando necessário ou acionado. 4. Desempenhar ações preventivas e repressivas para coibir as seguintes intercorrências nas unidades prisionais: a. Tráfico e uso de substâncias ilícitas, b. Crimes ou transgressões, c. Comunicação não autorizada de presos com o mundo exterior, e d. Entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos ilícitos ou proibidos que atentem contra a segurança da unidade prisional ou integridade física de qualquer pessoa. 5. Auxiliar o Comando de Operações Especiais em eventos de grande porte em qualquer unidade prisional do Estado, quando for acionado e a natureza da operação assim exigir. 6. Guardar sigilo das informações a que tiver acesso nas unidades prisionais. 7. Garantir a organização do seu posto de trabalho. 8. Zelar pelos equipamentos de segurança de uso individual e coletivo, bem como pelas instalações da unidade, utilizando com perícia e prudência o armamento que esteja sob seus cuidados, procedendo à sua manutenção, conservação e reposição quando necessário, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 9. Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento ao preso e para a orientação das ações da equipe de segurança no livro de ocorrências. 10. Cumprir atribuições previstas no plano de emergência. 11. Desempenhar, consideradas as peculiaridades do grupo de intervenção rápida, as atribuições próprias do cargo de agente de segurança penitenciário. E 12. Executar atividades correlatas e outras que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais ou determinações da SUAP. Parágrafo único. Nos casos de motins que extrapolem sua capacidade de resolução, ou em rebelião, o GIR deverá conter e isolar a área até a chegada do Comando de Operações Especiais e ou da Polícia Militar. Artigo 207. A atuação do GIR nas intervenções que demandem uso da força deve ser pautada pelo emprego de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. Impõe armas carregadas com munições não letais, observando criteriosamente os princípios do uso progressivo da força, de modo a preservar vidas e minimizar danos à integridade física e moral das pessoas envolvidas. Artigo 208. Durante os procedimentos de intervenção do GIR, os demais ASPs apoiarão em pontos estratégicos estabelecidos pela direção de forma a não interferir na atuação específica do GIR. Artigo 209.
Quando autorizado pela SPI, o GIR atuará operacional e administrativamente vinculado ao COP em eventos de grande porte em qualquer unidade prisional do Estado, sem prejuízo às demandas da unidade de origem. Artigo 210. Os agentes de segurança penitenciários que compõem o GIR somente poderão ser escalados para realizar apoio em postos fixos nos casos em que a direção da unidade julgar necessário, devendo a DICISP ser informada. Artigo 211. A padronização do uniforme dos ASPs integrantes do GIR, bem como dos modelos de breves a ser utilizados, será regulamentada mediante normatização específica da SUAP ou SEDES. Parágrafo único. Uso do uniforme e a utilização dos equipamentos não serão permitidos fora da sede operacional ou ocasiões em que não houver operação. Dos requisitos para o ingresso no GIR. Artigo 212. Os candidatos integrantes do GIR deverão preencher os seguintes requisitos: 1. Ser agente de segurança penitenciário do quadro de servidores efetivos. 2. Ter experiência mínima de 1 ano no cargo ou função de agente de segurança penitenciário. 3. Possuir certificação emitida pelo órgão competente de conclusão de treinamento com arma de fogo. CAF. 4. Não ter cometido transgressão disciplinar de natureza grave transitada em julgado nos últimos 12 meses. E 5. Não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de impedimento para nomeação, designação ou contratação para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo. Parágrafo 1. Excepcionalmente, nas unidades prisionais em que não houver agentes de segurança penitenciários efetivos, o GIR poderá ser constituído por agentes de segurança penitenciários prestadores de serviço, mediante análise e autorização do superintendente de segurança prisional ou de servidor por ele, formalmente, designado. Parágrafo 2. Excepcionalmente, em caráter emergencial e mediante autorização formal do Superintendente de Segurança Prisional, a exigência de experiência mínima de 1 ano no exercício da função de agente de segurança penitenciário, prevista no inciso 2 deste artigo, poderá ser dispensada. Artigo 213. Os agentes de segurança penitenciários, além de atenderem aos requisitos elencados no artigo anterior, deverão ser aprovados em processo seletivo interno, que será regulamentado por edital próprio, a ser publicado oportunamente, constituído de 4 fases, a saber, 1. Análise de currículo, que será realizada pela Superintendência de Recursos Humanos em conjunto com a Superintendência de Segurança Prisional, classificatória e eliminatória. 2. Comprovação de idoneidade e conduta ilibada, que será analisada pela Assessoria de Informação e Inteligência da SUAP, eliminatória. 3. Exame psicotécnico aplicado pela Superintendência de Recursos Humanos, eliminatório. E 4. Curso de capacitação realizado pela Escola de Formação da Secretaria de Estado de Defesa Social, em consonância com as diretrizes de treinamento da Superintendência de Segurança Prisional. Classificatório e eliminatório. Parágrafo 1. A designação dos agentes de segurança penitenciários aprovados será realizada pelo subsecretário de Administração Prisional ou, a seu critério, pelo Superintendente de Segurança Prisional. Parágrafo 2. A designação de que trata o parágrafo 1 deste artigo poderá levar em conta parecer do diretor-geral da unidade prisional, no que se refere à conduta profissional do agente de segurança penitenciário interessado em compor o grupo de intervenção rápida, para fins de fundamentação complementar da decisão do subsecretário de Administração Prisional ou Superintendente de Segurança Prisional. Parágrafo 3. O agente de segurança penitenciário só poderá se inscrever no processo seletivo para preenchimento das vagas da unidade prisional onde o mesmo está lotado em exercício. Parágrafo 4. O agente de segurança penitenciário certificado, ao término do processo seletivo poderá, quando da transferência para outra unidade prisional, compor a equipe do GIR da unidade prisional de destino, condicionado à existência de vaga e respeitado o quadro de reservas. Parágrafo 5.
Os agentes de segurança penitenciários que já possuem o curso de capacitação ministrado pela EFES e compõem o grupo de intervenção rápida das unidades prisionais antes da edição deste regulamento, não se submeterão ao processo seletivo. Parágrafo 6. O agente de segurança penitenciário do GIR, sempre que necessário, poderá executar outras atividades inerentes à equipe de segurança no âmbito da unidade prisional, a critério do diretor-geral. Parágrafo 7. Até a conclusão do primeiro processo seletivo, visando a capacitação e certificação de agente de segurança penitenciário para integrar o GIR, o diretor da unidade prisional deverá assegurar a composição deste, observando as condições previstas no artigo 212 deste regulamento, usando preferencialmente os agentes que já possuem experiência. Artigo 214. Os integrantes do GIR só poderão ser desligados a pedido, após 2 anos na função, ressalvados os casos de interesse da administração pública ou nas seguintes situações: 1. Deixarem de preencher, a qualquer época, os requisitos previstos neste regulamento. 2. Forem indiciados por prática de crimes ou sofrer trânsito em julgado desfavorável em processo administrativo disciplinar. 3. Praticarem atos incompatíveis com o desempenho das atividades, e 4. Solicitarem o próprio desligamento com antecedência de 30 dias, observado o prazo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 1. Os atos de desligamento do GIR serão realizados pelo subsecretário de Administração Prisional, o qual poderá delegar esta competência, formalmente, ao Superintendente de Administração Prisional. Parágrafo 2. Após o desligamento, salvo quando este ocorrer a pedido ou para fins de exercício de funções de chefia, o agente de segurança penitenciário somente poderá retornar para o GIR após aprovado em novo processo seletivo. Do Canil Setorial. Artigo 215. Sob a direção da DICISP, coordenação e supervisão técnica do Canil Central, suporte estratégico do respectivo Canil Regional e acompanhamento direto da direção da unidade prisional em que se localiza, caberá ao Canil Setorial, principalmente com todos os meios e recursos lícitos ao seu alcance, garantir o controle preventivo e repressivo de situações que possam comprometer a segurança e, para tanto, deve utilizar cães devidamente treinados e em perfeitas condições orgânicas e legais, visando garantir a disciplina e a ordem no ambiente prisional e nas operações externas envolvendo as atividades de custódia de presos. Artigo 216. O Canil Setorial funcionará sob a responsabilidade de aspsinófilo designado pela direção da unidade prisional para atuar como líder de equipe. Parágrafo 1. Cabe ao líder da equipe do Canil Setorial distribuir as funções a serem desempenhadas pelos aspsinófilos sob sua coordenação, supervisionando e orientando a execução das atividades, bem como assegurando o cumprimento das metas de seu setor. Parágrafo 2. O líder de equipe do Canil Setorial deverá elaborar, em conformidade com o escopo a ser divulgado pela equipe do Canil Central e da DICISP, relatório mensal contemplando todas as ocorrências relevantes envolvendo o plantel canino sob sua responsabilidade, após colher a assinatura do diretor-geral da unidade prisional no documento, deverá encaminhar o expediente, até o 5º dia útil do mês subsequente, ao coordenador de referência responsável pelo respectivo canil regional. Artigo 217. Sem prejuízo das atividades sinófilas próprias do cotidiano da equipe do canil e além de todas as atribuições inerentes ao cargo de agente de segurança penitenciário, cabe aos aspsinófilos, nos termos deste regulamento e demais normas pertinentes, 1. Garantir a ordem e a segurança no interior das unidades prisionais, por meio de todos os recursos lícitos e necessários ao seu alcance, notadamente valendo-se do emprego de cães devidamente
treinados, guardando constante atenção a toda e qualquer movimentação nas atividades internas e externas. 2. Zelar pelas condições de higiene dos cães e das instalações do canil, de forma a evitar o estresse emocional dos animais, bem como outras possíveis doenças e inconvenientes. 3. Identificar nos animais sinais e sintomas de doenças, de modo a proceder, sempre que necessário, a imediata tomada de providências a fim de evitar sequelas e ou baixas. 4. Assegurar a prevenção de doenças nos animais, por meio de alimentação adequada, avaliações veterinárias periódicas, cumprimento de esquema de vacina, bem como utilização de antiparasitários, vermífugos e suplementos vitamínicos. 5. Manter programa continuado de treinamento e adestramento dos animais, a fim de que possam atender adequadamente aos comandos, de modo a assegurar o êxito das operações junto à equipe de segurança como um todo. 6. Atentar para a necessidade de participação em cursos de atualização, não se limitando ao mero trabalho realizado com os animais, de modo a se manterem em condições de atuar em frente a todo tipo de situações com versatilidade e domínio das técnicas operacionais empregadas. E 7. Cumprir determinações do corpo diretivo e permanecer diuturnamente em sobreaviso, de modo a apresentar pronta resposta quando necessário ou acionados. Parágrafo único. O agente de segurança penitenciário que, direta ou indiretamente, em decorrência da função que desempenha junto à equipe do canil setorial, vier a praticar para com os cães atos de maus tratos, abuso e ou mutilação, será responsabilizado administrativamente, sem prejuízo de possíveis sanções cíveis e ou penais aplicáveis ao caso concreto. Artigo 218. O canil setorial poderá, mediante prévio parecer técnico da equipe do canil central, autorização da DICISP e supervisão do respectivo canil regional, prestar apoio operacional a outras unidades prisionais ou, até mesmo, a outras instituições integrantes do sistema de segurança pública, sendo que os cães, quando viável e oportuno, poderão, ainda, 1. Participarem em concursos e competições sinófilas, 2. Serem utilizados em atividades de laborterapia e programas assistenciais, e 3. Apresentarem em exposições, demonstrações de adestramento e desfiles de caráter cívico-militar. Parágrafo 1. A participação dos cães prisionais em exposições, concursos, competições, demonstrações e desfiles deverá ser estimulada, uma vez que contribui para o aperfeiçoamento do plantel canino, possibilitando melhor avaliação relativamente ao trabalho realizado pelos ASP sinófilos em prol da elevação do grau de excelência do desempenho dos cães e serviços, por meio destes, prestados no âmbito do sistema prisional e junto à sociedade. Parágrafo 2. A participação nos eventos mencionados no parágrafo 1 deste artigo constitui responsabilidade dos respectivos coordenadores dos canis setoriais, regionais e canil central, mediante prévia autorização da Diretoria de Segurança Interna (SP). Parágrafo 3. Os animais que obtiverem classificação expressiva em exposições, competições e concursos deverão ter seus resultados registrados nos respectivos prontuários individuais, bem como publicados na intranet e, quando oportuno e viável, junto a órgãos oficiais de imprensa. Parágrafo 4. Os filhotes havidos por reprodução própria e que porventura venham a ser registrados em clubes sinófilos filiados à Confederação Brasileira de Sinofilia, CBKC, deverão obrigatoriamente receber o sufixo da SUAP, ficando, expressamente proibida a efetivação do referido registro utilizando como sufixo o nome da unidade prisional. Artigo 219. O emprego do cão no sistema prisional deve ser encarado como instrumento de menor potencial ofensivo, traduzindo-se em mais um mecanismo de defesa na atuação do cotidiano operacional, por meio do uso seletivo da força, considerada a extensão do risco e respeitados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência e moderação. Parágrafo único.
Durante as operações, os níveis de resistência e agressividade apresentados darão ao sinófilo dimensão precisa para o emprego correto do cão, devendo o condutor atentar para não exceder o limite da ação estritamente necessária à contenção ou imobilização do preso, providenciando, se necessário, tão logo seu cão cesse a defesa, os procedimentos de primeiros socorros e, quando aplicável, encaminhamento a serviço médico hospitalar. Artigo 220. Os cães prisionais poderão ser empregados em procedimentos de guarda interna e ou externa, a saber, 1. Prevenção, presença ostensiva do cão ou do sinófilo devidamente uniformizado e equipado, coibindo ações que não sejam compatíveis com as normas institucionais, buscando assegurar o controle da situação mediante imposição de impacto psicológico desencadeado pela mera presença do cão prisional. 2. Vistoria e revista. Ações nas quais o cão é instigado a farejar odores imperceptíveis ao olfato dos seres humanos, convertendo-se em eficiente ferramenta de localização de materiais ilícitos, como drogas, celulares, chips explosivos. 3. Patrulhamento, implica no emprego ativo do cão prisional em abordagens e guarda de presos, com vistas à dissuasão e neutralização de movimentos que possam ameaçar a segurança das operações e do ambiente prisional. 4. Recaptura, ação realizada mediante emprego de cães que demonstrem aptidão para a caça, utilizando-se técnica de adestramento que aguça o instinto natural e o sentido do olfato para rastrear a trilha traçada pelo fugitivo por meio da captação de partículas de odor. E 5. Intervenção, procedimento realizado com o emprego do cão prisional em situações de ações de subversão à ordem, motim ou rebelião, visando minimizar os riscos a que estão expostos os e possíveis terceiros ali presentes. Parágrafo 1. Os cães poderão ser empregados em outras missões para as quais estejam devidamente treinados e autorizados pela DICISP. Parágrafo 2. A direção da unidade prisional que solicitar apoio do canil para os procedimentos de escolta externa deverá disponibilizar viatura separada para deslocamento da equipe, a qual deverá, tão logo aporte o local de destino, se posicionar estrategicamente de forma a permitir visão de todo o perímetro conforme planejamento da operação. Parágrafo 3. Nas ações de vistoria e revista, após a retirada dos presos, os cães farejadores devem ser os primeiros a entrarem na área da operação e, no caso de se detectar algo, o sinófilo deverá indicar o local aos demais empenhados na inspeção, procedendo à imediata retirada do cão. Artigo 221. O apoio do canil em procedimentos de movimentação de grande volume de presos deverá ser feito com, no mínimo, 2 cães, atentando para a proximidade dos servidores que estejam no local, sendo que nos ambientes com pouco espaço o cão deverá, por questão de segurança, ser conduzido próximo à parede, salvo nos que devam intervir para manter a segurança, mediante comando de defesa e imobilização de presos que venham a descumprir ordens e ou se insurjam contra a equipe ou, até mesmo, uns contra os outros. Parágrafo 1. Quando houver 2 ou mais cães por procedimento, deverá ser devidamente orientada a melhor forma de distribuição e posicionamento para que locais de acessos como portões, corredores, gaiolas e outros, cuja desproteção implica riscos à segurança, não fiquem desguarnecidos. Parágrafo 2. Ao término dos procedimentos, os cães deverão ser os últimos a sair, garantindo, assim, a retaguarda de toda a equipe de segurança. Artigo 222. Os canis setoriais, no âmbito das unidades prisionais, serão subordinados diretamente ao diretor-geral e diretor de segurança, aos quais cabe assegurar o cumprimento das normas relativas à administração do canil sob sua responsabilidade, mantendo o canil central e o respectivo canil regional informados e atualizados quanto às ocorrências relevantes. Artigo 223. A unidade prisional interessada em implantar canil setorial deverá solicitar à Diretoria de Segurança Interna
de CISP e visita técnica da equipe do Canil Central para avaliar sua estrutura física, espaço e pessoal disponíveis, bem como para verificar viabilidade do projeto elaborado, o qual deverá contemplar 1. Instalações adequadas para uso dos servidores, a saber, a. Dependências adequadas para armazenamento de vacinas e medicamentos, b. Dependências para armazenamento de materiais, rações e insumos diversos, c. Sala para reunião e instrução, e d. Alojamento com banheiro. 2. Coches individuais destinados à habitação dos cães, construídos em alvenaria e dentro das seguintes especificações e características: a. Largura 1,80 metros, b. Comprimento 5 metros, c. Altura 2,10 metros, d. Parte coberta 6 metros, e parte descoberta solário 4 metros, f. Bebedouros fixos ou móveis abastecidos com água encanada tratada, g. Comedouros fixos ou móveis, h. Tablados de madeira de 20 metros, luz elétrica e sistema de circulação de ar compatível com o conforto e saúde do animal, j. Pisos em cimento rústico pintado com tinta verde específica. Para piso, k. Redes de esgoto com ralos para escoamento de água e dejetos, l. Portas de ferro com visores e tranca de segurança com chapas galvanizadas, e m. Identificação com o nome dos cães afichada nas portas. 3. Disponibilidade de equipamento de proteção individual. EPI, a. Capacete antitumulto, b. Colete tático com placas balísticas, c. Caneleiras, joelheiras e cotoveleiras, d. Máscara de gás, e. Tonfa, f. Algema, e. g. Espargidor de gás de pimenta. Parágrafo 1. O espaço do canil setorial reservado à habitação dos cães deverá contar, ainda, com área gramada e cercada, suficiente para o treinamento e lazer dos animais, bem como com boxes específicos para isolamento e boxes exclusivos para matriz e filhotes. Parágrafo 2. Além dos EPIs previstos no inciso 3 deste artigo, poderão ser utilizados outros que porventura se fizerem necessários e que venham ser adquiridos pela SUAP. Parágrafo 3. Além de atender ao previsto neste artigo, a unidade prisional interessada deverá informar o número de ASPs que será disponibilizado para o setor, bem como deverá atestar a qualificação e aptidão dos mesmos, garantindo-lhes participação em cursos e treinamentos que venham a ser oferecidos pelos CANIs central ou regionais ou por outras instituições competentes. Parágrafo 4. A unidade prisional deverá assegurar, ainda, que a equipe do canil execute a manutenção e conservação do setor, atentando para a limpeza e higiene dos cães, que só poderá ser feita em dias quentes, preferencialmente pela manhã, salvo se a unidade prisional possuir equipamentos para secar a pelagem, caso em que a higienização poderá ser realizada em qualquer horário. B. Pulverização contra insetos e pequenos animais hospedeiros e proliferadores de doenças, a ser realizada em todos os boxes e dependências do canil a cada 14 dias, e c. Conservação diária, cuidando para que os boxes dos cães e demais dependências do canil, tais como salas, banheiros, canaletas e áreas externas permaneçam sempre limpas, de modo a evitar 1. Excesso de odores desagradáveis. 2. Ambiente propício à disseminação de doenças infectocontagiosas. 3. Multiplicação de roedores e insetos em geral. Parágrafo 5. O projeto de implantação do canil setorial apresentado pela direção da unidade prisional deverá, ainda, se mostrar viável quanto à previsão de recursos orçamentários para a implantação e funcionamento do canil, b. Disponibilidade de cães adestrados ou em fase de adestramento no canil central ou canis regionais, bem como em canis setoriais de outras unidades prisionais, e c. Garantia de apoio médico veterinário. Parágrafo 6.
As instalações e especificações previstas, respectivamente, nos incisos 1 e 2 deste artigo poderão sofrer alterações, tendo em vista o espaço físico da unidade prisional, desde que o projeto conte com parecer favorável da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central e aprovação da DICISP, respeitadas as condições minimamente adequadas de trabalho dos aspiscinófilos, bem como a segurança e o bem-estar dos cães. Parágrafo 7. Interesses posteriores à implantação do canil setorial, no que tange à necessidade de aumento ou diminuição do número de boches e demais modificações nas instalações, deverão ser tratados em sede de projeto de alteração a ser submetido à análise da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central, visando a elaboração de parecer e despacho da Diretoria de Segurança Interna (SP) para fins de aprovação, ou não, das alterações propostas. Artigo 224. A execução da limpeza e higiene dos cães, bem como a limpeza e higiene dos boches é de incumbência e responsabilidade dos agentes cinófilos das respectivas unidades prisionais. Parágrafo único. O planejamento da limpeza e higiene dos cães e boches será orientado pelo líder de equipe do canil setorial da unidade prisional, observando-se o manejo adotado pela administração do canil central. Artigo 225. A aquisição de vacinas, medicamentos e insumos em geral, poderá se processar mediante solicitação ao canil central, contudo, o atendimento à demanda se condiciona à disponibilidade de estoque, bem como ao cumprimento dos trâmites administrativos vigentes e observância da disposição orçamentária existente. Artigo 226. Os cães pertencentes ao efetivo da SUAP deverão possuir fichas médicas individuais, contendo dados de resenha, histórico profilático e clínico cirúrgico. Artigo 227. A alimentação básica do plantel canino será de ração industrializada padronizada, podendo haver complementações caso necessite. Parágrafo único. Será considerada padronizada a ração que esteja em concordância com tabela de alimentação elaborada pela equipe do canil central, justificada por critérios técnicos em função da necessidade fisiológica do cão, preservando-o de sofrer alterações orgânicas bruscas, sob risco de redução ou perda de sua performance e ou equilíbrio fisiológico, o que, eventualmente, poderá ocasionar complicações graves passíveis de causar, inclusive, óbito do animal. Artigo 228. O horário de alimentação será orientado pelo líder de equipe do canil setorial da unidade prisional, tomando como referência o manejo adotado pela administração do canil central. Artigo 229. Os cães poderão receber suplementação alimentar, a critério veterinário, atendendo às necessidades do plantel, principalmente no que se refere a cães filhotes, cadelas gestantes ou lactantes e cães enfermos ou debilitados. Artigo 230. O canil somente poderá entrar em funcionamento após a visita técnica da equipe do canil central e posterior aprovação de todos os requisitos exigidos pela DICISP, podendo a aquisição de cães para a composição do plantel se processar via 1. Compra, 2. Doação à SUAP, 3. Ninhada advinda de reprodução, autorizada pela equipe do canil central e DICISP, decorrente de acasalamento com animal particular ou com outro cão prisional. 4. Transferência de animal oriundo do canil central, canis regionais e canis setoriais. E 5. Convênios ou termos de cooperação técnica firmados com canis oficiais e outras instituições de segurança pública, via interlocução realizada pela equipe do canil central e de CISP junto aos gestores das referidas instituições. Parágrafo 1. Os cães prisionais constituem patrimônio do Estado de Minas Gerais e destinam-se, exclusivamente, aos serviços institucionais, devendo ser considerados adequados e capacitados pela equipe do canil central sob os aspectos técnicos e operacionais, a fim de prestarem seus serviços junto às unidades prisionais, as quais, também, são responsáveis por monitorar a adaptação e evolução dos cães, vindo a comunicar comportamentos identificados
como incompatíveis por parte dos semoventes em comento, sob pena de ocasionar transtornos de ordem operacional. Parágrafo 2. A aquisição por compra terá por objetivo o aprimoramento genético do plantel ou reposição estratégica por cães com idade mínima de 60 dias e máxima de 24 meses ou, no caso de animais com idade superior, quando se tratar de exemplares que apresentem adestramento diferenciado e ou que descendam de excepcional linhagem sanguínea para fins de reprodução. Parágrafo 3. A aquisição por compra, além do previsto no parágrafo 2 deste artigo, fica condicionada à emissão do devido certificado de registro e origem, podendo-se processar em qualquer lugar do território nacional ou, em caso de condições mais favoráveis, no exterior. Parágrafo 4. Serão adotadas, principalmente, as raças comprovadamente adaptáveis às atividades de segurança, observando-se os exemplares com temperamento e porte físico compatíveis com as atividades prisionais. Parágrafo 5. A aquisição por doação poderá ser realizada por particulares ou pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeiro, observando-se o seguinte: a. Os cães deverão ter idade máxima de 18 meses. B. Os cães deverão estar aptos, clínica e profilaticamente. C. Os cães deverão possuir certificado de registro e origem e serem de raça e temperamento compatíveis com o trabalho que deverão realizar junto ao sistema prisional. D. Os cães deverão passar por avaliação junto à Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central ou ASP sinófilo designado pela DCISP, devendo ser produzido relatório de análise e viabilidade da doação, e, diante de relatório de análise e viabilidade apresentado pela Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central ou por ASP sinófilo capacitado e autorizado, a DCISP se manifestará quanto à conclusão do processo de doação e, caso expresse sua aquiescência, encaminhará a documentação comprobatória à Diretoria de Material e Patrimônio para devida regularização. Parágrafo 6. O cão adquirido por doação ou transferência, após o seu recebimento pela unidade prisional, será submetido, ainda, a um período obrigatório de avaliação e observação de, no mínimo, 30 e no máximo 60 dias, para que seja analisado pelo líder de equipe do canil setorial e pelo coordenador de referência, os quais deverão verificar se o temperamento e o porte físico do animal se encontram dentro dos padrões estabelecidos neste regulamento. Parágrafo 7. Expirado o prazo de observação previsto no parágrafo 6 deste artigo, o líder de equipe do canil setorial, em conjunto com o coordenador de referência do canil regional, deverá elaborar parecer técnico sobre a avaliação a ser anexado ao relatório mensal a ser encaminhado ao canil central. Parágrafo 8. Os cães não possuidores de certificado de registro e origem, mas que apresentarem excelente aptidão para as atividades de guarda e custódia de presos, mediante aval da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central, poderão igualmente ser incluídos na carga patrimonial. Parágrafo 9. A inclusão em carga patrimonial somente ocorrerá mediante parecer favorável da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central e autorização da DCISP. Parágrafo 10. Os cães adquiridos por doação ou reprodução, a critério e sugestão do Canil Central e no interesse do sistema prisional e com a devida autorização da DCISP, poderão ser doados ou permutados com terceiros. Artigo 231. A reprodução tem por objetivo suprir as necessidades das unidades prisionais, bem como aperfeiçoar a genética dos animais e preservar o padrão racial dos cães e, para tanto, devem ser implementadas as medidas administrativas cabíveis no que tange às técnicas específicas de manejo. Parágrafo 1. No intuito de se alcançar o objetivo previsto no caput deste artigo, fica proibida a reprodução nos canis regionais e setoriais, de modo a tornar mais eficaz a prevenção de acasalamentos entre cães com determinados graus de parentesco, uma vez que podem comprometer a saúde da ninhada. Parágrafo 2.
Excepcionalmente, mediante a análise da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central e prévia autorização da DICISP, será permitida a reprodução em canil regional ou setorial. Parágrafo 3. A reprodução, em regra realizada no canil central, será, para todos os efeitos, considerada realizada em seus domínios quando resultar nascimento de filhotes oriundos de matrizes pertencentes ao plantel dos canis regionais ou setoriais das unidades prisionais da SUAP. Artigo 232. Os filhotes havidos por reprodução própria permanecerão em observação e, durante seu treinamento, serão monitorados pela Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central, para fins de aferição de temperamento e estrutura física e, uma vez considerados aptos ao serviço de guarda e custódia de presos, serão remanejados para atendimento às demandas das unidades prisionais que, por sua vez, deverão dar continuidade aos cuidados e adestramentos. Parágrafo único. Os filhotes permanecerão em observação e constante treinamento para a atividade a que se destinam até o 18º mês de vida. Artigo 233. A quantidade máxima de cães prisionais autorizados por unidade prisional obedecerá aos parâmetros seguintes: 1,066 cães prisionais para unidades prisionais com capacidade de até 200 presos, 2,088 cães prisionais para unidades prisionais com capacidade de 201 a 600 presos, 10 cães prisionais para unidades prisionais com capacidade de 601 até 1.000 presos, e 12 cães prisionais para unidades prisionais com capacidade igual ou superior a 1.001 presos. Parágrafo único. Toda e qualquer pretensão de alteração no plantel canino deverá ser, previamente, submetida à análise da Comissão Técnica do Canil Central para autorização, ou não, da DICISP. Artigo 234. Todos os cães existentes no sistema prisional deverão ser patrimoniados a partir da data de sua entrada no canil correspondente, fazendo-se constar em prontuários individuais os seguintes dados: 1. Nome, raça, pelagem, marcação peculiar, filiação, idade no ato da aquisição e certificado de registro de origem. 2. ASP sinófilo responsável. 3. Quando aplicável, nome, endereço e contato do proprietário anterior. 4. Valor quando se tratar de compra ou a avaliação quando adquirido por doação ou reprodução. 5. Data e forma de sua aquisição administrativa e número de patrimônio quando da inclusão em carga. 6. Avaliação clínica e histórico imunológico e profilático, sempre atualizados. 7. Participações em missões operacionais ou outras afins. 8. Participação em competições sinófilas e respectivas possíveis premiações, e 9. Participação em eventos de caráter cívico-militar. Artigo 235. Todos os cães pertencentes ao efetivo dos canis deverão ser adestrados para cumprirem com eficiência e segurança as missões a que se destinam e seu emprego deverá ser parcimonioso, ou seja, as cargas diárias de trabalho não deverão exceder 0,8 horas e sua utilização deverá ser intercalada com, no mínimo, 0,1 hora de repouso fora dos boxes. A cada 2 horas de utilização nas operações prisionais. Parágrafo único. A programação de atividade e operação de cada cão, a despeito do previsto no caput deste artigo, deverá respeitar os limites de seu bom desempenho, de acordo com a avaliação do médico veterinário e do ASP sinófilo responsável. Artigo 236. O ASP sinófilo responsável pelo cão, durante todos os procedimentos de segurança, deverá observar e respeitar as condições de saúde do animal, evitando excesso de exposição ao trabalho, de modo a assegurar sua preservação e qualidade de vida. Artigo 237. Cada ASP sinófilo terá sob seus cuidados, no máximo, 0,2 cães e será responsável pelo seu adestramento e condução. Parágrafo único.
O aumento do quantitativo de cães sob os cuidados de cada aspicinófilo deverá ser expressamente autorizado pela DICISP. Artigo 238. Todas as vezes que conduzirem um cão, os aspicinófilos deverão verificar as condições de uso de equipamentos como guias e coleiras, de modo a evitar possíveis acidentes. Parágrafo 1. A equipe do canil deve zelar pela conservação dos equipamentos fornecidos, mantendo-os em boa condição de uso e, quando necessário, formalizando solicitação para reposição ou aumento da carga. Parágrafo 2. Os equipamentos de uso exclusivo para treinamento deverão ser vistoriados no início e fim dos treinamentos, visando sempre a segurança dos agentes de segurança penitenciários e demais envolvidos. Artigo 239. O processo de exclusão do cão do efetivo dos canis da SUAP será realizado em consonância com as normas vigentes, mediante a avaliação e parecer da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central, e poderá ocorrer nos seguintes casos: 1. Quando completar 088 anos de efetivo serviço, contados do início dos treinamentos; 2. Quando completar 10 anos de idade, devendo, neste caso, ser compulsoriamente desligado das atividades; 3. Quando apresentar-se incapacitado; 4. Quando dado como desaparecido; 5. Quando for a óbito, em razão de morte natural, acidental ou sacrifício em virtude de sofrimento constante decorrente de mal ou doença incurável; 6. Quando apresentar incompatibilidade temperamental ou física para o efetivo desempenho dos trabalhos; e 7. Quando acometido por senilidade precoce que, segundo o relatório médico veterinário, cause incapacidade total para o serviço junto ao sistema prisional. Parágrafo 1. Quando não for em decorrência de morte ou desaparecimento, os cães excluídos do efetivo do plantel canino permanecerão sob os cuidados da equipe do canil setorial, ficando isentos de qualquer prestação de serviço ou atividade até o fim de suas vidas ou até serem permutados ou doados, respeitados os critérios estabelecidos neste regulamento. Parágrafo 2. O cão excluído do efetivo do plantel por incapacidade permanecerá, até o fim de sua vida ou possível permuta ou doação, sob os cuidados da equipe do canil setorial, desde que a incapacidade não decorra de zoonose ou outras enfermidades incuráveis e passíveis de comprometer a saúde dos outros cães ou dos próprios servidores e pessoas que possam ter contato, direto ou indireto, com o cão, sendo que nestas circunstâncias o animal deverá ser sacrificado. Parágrafo 3. Será considerado desaparecido o cão que se extraviar e não for recuperado, sendo que tal ocorrência deverá ser objeto de apuração, mediante instauração de processo de investigação preliminar, com base em resolução C-DIS que trata da forma de realização deste procedimento, sob pena de configuração de ilícito administrativo a ser devidamente classificado em face da análise do caso concreto. Parágrafo 4. Nos casos de morte por causas naturais, sacrifício ou em virtude de acidente em serviço, o cão será excluído do efetivo do plantel canino e cremado ou sepultado em local apropriado, bem como poderá ser doado a faculdades ou órgãos legalmente autorizados para fins de estudo, devendo o fato ser registrado por meio de fotos e comunicado interno, o qual deverá ser anexado ao relatório mensal de ocorrências e encaminhado ao canil regional e, por conseguinte, ao canil central nos termos deste regulamento. Parágrafo 5. As situações em que o cão for a óbito, se tornar incapacitado, contrair zoonose ou doença incurável e houver indícios causais decorrentes de possível culpa, dolo, negligência ou outras ilicitudes, a direção da unidade prisional deverá instaurar investigação preliminar, nos termos de resolução C-DIS que trata deste procedimento, sob pena de responsabilização. Parágrafo 6. O cão poderá ser sacrificado pelo médico veterinário ou, sob sua prescrição e ou orientação, por servidor ou prestador de serviço devidamente qualificado e autorizado. Parágrafo 7.
Considera-se sacrifício a morte causada voluntariamente ao cão nas condições especificadas a seguir: a. Quando, em virtude de acidente, o cão for julgado irrecuperável e sua sobrevivência seja motivo apenas de sofrimento; b. Quando o cão for acometido por enfermidade grave de elevado índice de contágio, sob risco de alastramento a outros animais ou humanos; e c. Para os casos não previstos, quando houver indicação médico-veterinária advinda da equipe do canil central. Parágrafo 8. Nos casos de morte, por quaisquer causas, a equipe do canil deverá lavrar termo de óbito constando a causa da morte, o qual deverá ser anexado ao relatório mensal de ocorrências e encaminhado ao canil regional, nos termos deste regulamento, para fins de posterior baixa junto ao canil central, bem como para atualização da carga patrimonial junto à Diretoria de Material e Patrimônio. Parágrafo 9. O cão que a qualquer momento for considerado definitivamente inservível às missões e serviços inerentes ao sistema prisional, mediante parecer da Comissão Técnica de Avaliação do Canil Central, poderá ser excluído do efetivo do plantel, permanecendo sob os cuidados da equipe do canil setorial até sua morte ou até ser doado ou permutado, respeitados os critérios previstos neste regulamento, devendo o fato ser incluído no relatório mensal de ocorrências, o qual deverá ser encaminhado ao canil regional que, por sua vez, encaminhará ao canil central. Artigo 240. Os cães considerados, oficialmente, inservíveis pela equipe do canil central por razões outras que não sejam doenças intratáveis ou contagiosas, poderão ser doados, tendo preferência no recebimento das doações, respeitada a ordem em que se apresentam. 1. Aspis-sinófilos da própria unidade prisional. 2. Aspis-sinófilos de outras unidades prisionais. 2. Agentes de segurança penitenciários da própria unidade prisional. 3. Agentes de segurança penitenciários de outras unidades prisionais. 4. Instituições e organizações do Estado. 5. Instituições e organizações privadas. E 6. Particulares. Parágrafo 1. A doação será onerada com os seguintes encargos: a. O donatário deverá, obrigatoriamente, ser pessoa idônea, reconhecidamente dedicada aos animais e ter condição financeira e instalações físicas adequadas ao bem-estar do cão. b. O donatário deverá dedicar ao animal a atenção necessária, fornecendo-lhe todos os cuidados quanto a tratamento médico veterinário, higiene e alimentação. c. O donatário deverá atentar para que o animal não seja utilizado em práticas de atos ilícitos. Parágrafo 2. Os donatários ficam sujeitos à fiscalização exercida pela Secretaria de Estado de Defesa Social, a qual se reserva o direito de anular a doação e retomar o animal, caso verifique descumprimento dos encargos vinculados ao ato de doação, sendo que o animal retomado poderá ser novamente doado a outra pessoa, entidade ou instituição, tornando-se o donatário anterior inabilitado para qualquer outra doação. Parágrafo 3. A doação será formalizada mediante lavratura de termo de doação, o qual deverá prever em suas cláusulas todos os encargos vinculados ao ato, sobretudo no que tange à possibilidade de retomada do cão em caso de descumprimento das condições pactuadas. Parágrafo 4. O donatário, após assinar o termo de doação, aguardará parecer da DICISP e, sendo este favorável, receberá a via do documento que lhe é de direito. Parágrafo 5. Uma vez consumada a doação, a direção da unidade prisional deverá juntar cópia do termo de doação ao relatório mensal de ocorrências a ser enviado ao canil regional, nos termos deste regulamento, com vistas à atualização do controle da equipe do canil central e despacho da DICISP à Diretoria de Material e Patrimônio para processamento da baixa patrimonial. Artigo 241. Os canis das unidades prisionais permanecerão de sobreaviso diuturnamente, inclusive nos finais de semana, para prestar suporte às atividades quando necessário, sendo que nos plantões diurnos haverá, no mínimo, 022 aspis-sinófilos escalados exclusivamente no setor. Parágrafo único.
A obrigatoriedade de continuidade do serviço prestado pelo canil da unidade prisional fica condicionada à existência de servidores capacitados para compor a equipe de ASP sinófilos, bem como de número suficiente de cães para o trabalho. Artigo 242. Os canis regionais e setoriais, periódica ou esporadicamente, receberão visitas técnicas de integrantes da equipe do canil central a fim de inspecionar, avaliar e prestar apoio e orientação no que tange ao funcionamento do canil e à correta manutenção e utilização de cães. Artigo 243. Os canis setoriais não atenderão cães de propriedade particular para tratamento de saúde, podendo, entretanto, dentro das possibilidades, orientar casos clínicos graves. Artigo 244. É terminantemente proibida a hospedagem nos canis setoriais de qualquer semovente que não pertença ao patrimônio das sedes, salvo se tal prática for de interesse da SUAP, caso que deverá estar devidamente autorizado pela DICISP. Artigo 245. A constatação, a qualquer tempo, de quaisquer irregularidades na estrutura física ou operacional, no que se refere ao adestramento e manutenção dos cães, ensejará a notificação da unidade prisional para que proceda, imediatamente, a devida regularização. Parágrafo único. O não acolhimento e cumprimento da notificação quanto à regularização das anomalias estruturais e ou operacionais acarretará a desativação do canil até que sejam sanadas todas as inconformidades. 127 Artigo 246. Os casos omissos, no que se refere a questões relacionadas aos canis, deverão ser submetidos à apreciação da equipe do canil central e da DICISP. Da Guarda Externa. Artigo 247. Os ASPs da Guarda Externa escalados nas portarias deverão, 1. Usar colete balístico, e 2. Portar individualmente 01 arma de porte. Parágrafo 01 dos ASPs deverá portar arma longa para a segurança do setor. No entanto, há que se levar em consideração a logística e a estrutura física de cada unidade prisional. Parágrafo 2. Os ASPs da Guarda Interna escalados nas portarias e designados para o procedimento de recepção e revista, usarão colete balístico, mas não portarão arma de fogo. Artigo 248. Os ASPs das portarias, com vistas ao desempenho satisfatório de suas incumbências, terão à sua disposição, 1. Rádio HT e lanterna, 2. Algemas e tonfas, 3. Colete balístico e detector de metal, 4. Luvas e máscaras, e 5. Armas de porte e armas longas portáteis. Dos ASPs das guaritas e muralhas. Artigo 249. Os agentes de segurança penitenciários escalados nas guaritas das muralhas são responsáveis pela segurança externa e interna da unidade prisional, contribuindo diretamente para o seu normal funcionamento, mediante a vigilância preventiva e ostensiva. Artigo 250. Os postos de trabalho que compõem a segurança física da unidade prisional não deverão ficar desguarnecidos, salvo, excepcionalmente, em situações decorrentes de casos fortuitos ou de força maior. Parágrafo único. Diante de situações provenientes de casos fortuitos ou de força maior, passíveis de comprometer a ordem e a disciplina, a direção da unidade prisional deverá gerenciar a situação de modo a minimizar ao máximo os riscos à segurança, devendo, ainda, prontamente e formalmente, dar ciência dos fatos ASP. Artigo 251. Nas unidades prisionais que possuam passadiços entre as guaritas, o ASP realizará rondas e, quando solicitado, deverá apoiar todos os procedimentos de segurança nos seus limites perimetrais. Artigo 252. Toda intercorrência que, ainda que potencialmente, possa comprometer a segurança da unidade deverá ser comunicada à direção da unidade para conhecimento e ou providências. Artigo 253. O ASP somente se ausentará do posto de serviço mediante autorização expressa do superior imediato ou, a critério da direção da unidade prisional, para prestar apoio operacional a outros setores da segurança. Parágrafo 1.
Quando da ausência do ASP, o posto será guarnecido, necessariamente, por outro ASP. Contudo, independentemente de situações pontuais ou possíveis intercorrências, se afigura recomendável, ao longo do plantão, o revezamento nas guaritas e muralhas como forma de garantir a qualidade dos serviços. Parágrafo 2. O sistema de vídeo monitoramento, em hipótese alguma, suprirá o trabalho e a presença física do agente de segurança penitenciário. Artigo 254. Na troca de plantão, o ASP deverá aguardar rendimento em seu posto de serviço, sob pena de responder pelo abandono do posto e eventuais consequências. Parágrafo 1. O agente de segurança penitenciário que estiver assumindo o posto de serviço deverá efetuar a conferência em todo o equipamento destinado à segurança do setor. Parágrafo 2. Diante da constatação de irregularidades, o ASP não deverá assumir o posto de serviço, devendo informar o ocorrido ao seu superior imediato para tomada de providências cabíveis. Artigo 255. Os ASPs das muralhas, com vistas ao desempenho satisfatório de suas incumbências, terão à sua disposição, sem prejuízo de outros que se façam necessários, 1. Rádio HT e lanterna, 2. Binóculo e tonfa, 3. Colete balístico e arma de fogo. Parágrafo único. Devido às peculiaridades do setor, o ASP deve, sempre que possível, acautelar uma arma com munição não letal e outra com munição letal. Artigo 256. Os vidros das guaritas devem, preferencialmente, ser revestidos com película de proteção escura, devendo também conter uma caixa de areia, com dimensão mínima de 50 x 50 cm, para segurança durante o manuseio de arma de fogo.